Bom, nós já falamos sobre radiação de dipolo e dipolo elétrico, radiação de dipolo magnético. Nessa aula nós vamos levar em consideração uma fonte arbitrária qualquer, onde os parâmetros elétricos variam no tempo e, consequentemente, a radiação disso, certo? E a gente começa com uma fonte qualquer estruturada com uma origem, né? com referencial, e a posição de cada carga que gera essa radiação está na posição relinha, a posição do ponto que a gente vai analisar a radiação é Rzão, e Rzinho a distância, o vetor posição do ponto com relação à carga. Dessa forma a gente vai ter, de forma geral, o nosso potencial em função da densidade de carga, que varia com a posição e varia com o tempo. E nesse caso, como a gente está analisando radiação, o tempo é o tempo retardado. Então, consequentemente, o que a gente está calculando é o potencial retardado. Bem, aí, é claro, a gente vai levar em consideração aproximações de distância muito grande com relação à fonte, certo? Então, R' é muito menor do que R, certo? Consequentemente, o nosso R, que é a raiz quadrada de Rzão ao quadrado, mais R' ao quadrado menos 2R' Rzão, já que o nosso R ele é Rzão menos R', né? E se a gente coloca o Rzão em evidência, tem a expressão em função de R' por Rzão. E, consequentemente, a expansão disso, porque R' sobre Rzão é pequeno. E nós temos aqui uma expansão em primeira ordem do nosso R', e a gente pode fazer a mesma coisa com 1 sobre R, do nosso R, perdão, e nós podemos fazer exatamente a mesma coisa com 1 sobre R. 1 sobre R a gente expande e a gente vai ter essa expressão como expansão de 1 sobre R. Bem, aplicando a expansão em R, que é essa expressão no tempo retardado, a gente tem a nova estrutura ou a nova dependência da densidade de carga, que é o que está entre parênteses aqui. Bom, expandindo agora a densidade de carga em torno da origem T0, aí T0 a gente está chamando o tempo retardado com relação à origem, certo? Que é T menos Rzão sobre C. O T0 é com relação à origem e o TR é com relação a qualquer ponto da densidade de carga distribuída, né? O TR é com relação a esse ponto T0. O que eu faço? Como a R' é pequeno, eu faço uma expansão em torno de T0, que é a origem do referencial. Consequentemente, a gente pode dizer que a nossa densidade de carga nesse ponto é a densidade de carga em T0, mais a derivada da densidade de carga vezes R', vezes R' escalar Rzão sobre C, que é a expansão em torno de T0, certo? Que aí seria, no caso, T menos T0, né? Muito bem. Agora a gente aplicando os termos de ordem maior, ρ 2 pontos, ρ 3 pontos, etc., vai sempre obedecer com uma R' muito menor do que C sobre o módulo de ρ 2 pontos sobre ρ ponto, ou o módulo de ρ 3 pontos sobre ρ 2 pontos, e assim por diante. Quer dizer que o nosso R' é muito menor do que o comprimento de onda da radiação. Bem, levando em consideração, então, essa expansão, a gente aplica ela no potencial, nosso potencial escalar, e vamos ter a montagem da expansão de 1 sobre R, que é esse cara aqui, vezes, né, a expansão da densidade de carga, que é esse termo aqui. Consequentemente, nós vamos ter o nosso potencial agora
definido como essa integral em todo R' de cada uma dessas 4 integrais em torno do volume V'. Bem, o primeiro termo, a Rzão, é fixo, né? É constante, e, consequentemente, o que a gente tem é o termo eletrostático, que é 1 sobre 4πε0 Q sobre R. O segundo termo é o termo do dipolo, mas é o dipolo eletrostático, que é sobre R ao cubo, certo? E o terceiro termo é o termo de variações no tempo, né? E, consequentemente, a gente tem a derivada do ρ com relação ao tempo. Nesse caso, aqui é ρ vezes R', que é o termo de dipolo elétrico, né? E a derivada temporal do dipolo elétrico é Rzão escalar. Esse é o terceiro termo. Esse cara aqui, terceiro termo, é o termo de radiação, certo? Bom, levando em consideração a expansão e o momento de polo, que é R escalar menos R, a gente pode descrever a derivada do termo de polo com relação ao tempo como dTr do momento de polo, certo? O Tr independe de V', são variáveis independentes, então eu posso colocar a derivada aqui para dentro. O R' não varia com Tr, só o ρ varia. Então, consequentemente, a gente vai ter a derivada de ρ em Tr. Mas pela conservação de carga, essa derivada nada mais é do que o divergente da densidade corrente. Bom, continuando a derivada do momento de polo com relação ao tempo, como o gradiente de R' escalar J menos J, certo? Esse termo do gradiente, ele é, na verdade, o fluxo pela relação de Gauss, o gradiente do volume é o fluxo com relação à área, à superfície, né? Esse cara é zero, consequentemente, a derivada no tempo do momento de polo nada mais é do que a integral da densidade corrente dV'. Bom, indo pelo mesmo caminho, a derivada segunda do momento de polo é a integral de J, do J ponto, da derivada da densidade de corrente com relação ao tempo, vezes a integral em dV'. Ok? A intenção agora é, na verdade, estabelecer quem é P ponto ou P2 pontos, com relação à densidade corrente, que é o que está expresso aqui. Bom, conhecido isso e conhecendo a densidade, a expansão da densidade corrente e, consequentemente, o potencial escalar, a gente pode calcular o nosso potencial vetor, levando em consideração a densidade corrente e expandindo a densidade corrente, expandindo a 1 sobre R, a gente chega ao termo de densidade corrente da derivada primeira. E o que a gente mostrou lá, que a derivada primeira da densidade corrente, ela é proporcional à derivada segunda do momento de polo e da derivada segunda da densidade corrente. Esse cara, comparado com o J, ele é muito pequeno, consequentemente, ele não entra na hora de fazer a conta na expressão. Então, o nosso potencial vetor acaba tendo esses dois termos, que é um termo do J dV' e o termo do J vezes R' escalar R sobre R ao cubo dV. Então, essas duas integrais definem o nosso potencial vetor. Só que a Rzão é muito grande. Como a Rzão é muito grande, esse cara ele é muito menor do que o primeiro termo e, consequentemente, o nosso A é aproximadamente μ0 sobre 4π Rzão vezes a integral de J dV'. E o J dV', a integral de J dV', nada mais é do que o P ponto. Então, consequentemente, o nosso potencial vetor é μ0 sobre 4π vezes P ponto sobre a Rzão. De qualquer radiação de fonte arbitrária, né? Onde as densidades variam no tempo. Muito bem, e a gente conhece agora o potencial escalar e o potencial vetor. O que a gente precisa
definir a partir daí quem são os campos elétricos e magnéticos dessa distribuição. Notando que essa distribuição é arbitrária, pode ser qualquer uma, certo? E que a única restrição é que a gente está pegando pontos muito longe da distribuição de carga. Muito bem. A única coisa que eu preciso agora para continuar essa conta é, a partir do T0, quem é o gradiente de T0. Isso a gente vai usar na hora de fazer expansão. E o gradiente de T0, como T0 é T menos R sobre C, o gradiente de T0 ele é menos 1 sobre C, o gradiente de R, que é o versor R, a Rzão, né? Então, quando a gente vai tirar o gradiente do potencial, a gente acaba tendo o Q vezes o gradiente do Rzão, certo? Mais o gradiente da expressão do momento de polo, mais o gradiente do terceiro termo da derivada de polo no tempo. Bom, com isso o gradiente do potencial fica o primeiro termo, que é o primeiro e segundo termo, eles são, na verdade, termos de contribuição eletrostática, certo? E não contribui para a radiação. Só o terceiro termo é que vai contribuir para a radiação. E esse aqui exatamente nos interessa. No terceiro termo, o gradiente do potencial é o gradiente dessa expressão que está aqui dentro, que é o gradiente que é o divergente do primeiro vezes o vetor P ponto, mais o vetor R sobre R ao quadrado, vezes o divergente do P ponto. Muito bem. O primeiro termo fica só R escalar P ponto sobre R ao cubo, certo? R sobre R ao cubo. O problema é que esse cara, como é inverso do R ao cubo, ele é muito pequeno e só o segundo termo é que vai ser importante para a gente. Então, consequentemente, do divergente do P ponto, a gente tem P vezes o gradiente do T0, que é exatamente esse o gradiente que a gente colocou aqui em cima. Então, a expressão final é aproximadamente, como esse cara some, ele é aproximadamente 1 sobre 4π CY0 vezes Rzão sobre R ao quadrado escalar P2 pontos, certo? Na direção R. Então, o que tem de importante aqui é que o campo elétrico ele vai depender da derivada segunda do termo de dipolo elétrico da distribuição. Então, o termo de dipolo elétrico é o primeiro termo importante e a gente vai ver que esse cara que é responsável pela radiação, porque qualquer outro termo posterior vai ser inversamente proporcional a R ao quadrado, a R ao cubo e assim por diante, cuja integral no infinito vai tender a zero. Então, esse é o termo de radiação. Muito bem. Derivando o potencial vetor no tempo, para poder tirar o campo elétrico, a gente também tem novamente o P2 pontos por causa dessa expressão aqui. O rotacional do potencial vetor, a gente tirando o rotacional do primeiro termo, vai ser aproximadamente o potencial só do P, colocando o Rzão para fora. Por quê? Porque o outro termo vai ser 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, assim por diante. Consequentemente, nós vamos ter o gradiente do T0, produto vetorial com P ponto, e, claro, o gradiente do T0 é, na verdade, o versor R, o Rzão. Então, vai ser Rzão vetor P2 pontos, que é o rotacional de A. No final da história, o nosso campo elétrico, que é a soma de menos o gradiente, menos a derivada do potencial vetor no tempo, menos o gradiente do potencial escalar, vai nos dar essa expressão aqui para o campo elétrico. E o nosso campo magnético vai ser Rzão vetor P2 pontos, certo? O P2 pontos, na verdade, em T0, a gente pode levar em consideração
o P2 ponto na direção Z, e a gente vai ter, no final da história, o nosso campo elétrico. Isso é, o que a gente faz é adaptar o nosso referencial, já que o P2 pontos em T0 é o ponto de expansão, a gente adapta o nosso referencial para que ele seja na direção Z. Consequentemente, se a gente fizer isso, a gente vai ter o campo elétrico dependendo de seno de θ, o nosso B dependendo do seno de θ, como são os resultados que a gente já viu nos dipolos elétricos e magnéticos, e, consequentemente, os dois dependendo da derivada segunda do termo de dipolo elétrico. Muito bem, vamos lá. Conhecendo o campo elétrico e magnético, o caminho é óbvio, a gente calcula o vetor de Poynting, que é o vetor de radiação, e integrando o vetor de Poynting para achar o potencial total, a gente cai na potência, né, total, e, consequentemente, a potência é proporcional a P2 pontos e não depende de R, isso é o termo de potência de radiação. Bom, essa expressão ela é interessante porque ela é uma expressão geral para qualquer tipo de distribuição. E a gente pode ver isso, por exemplo, levando em consideração os casos que a gente já analisou. Por exemplo, se a gente tiver o dipolo oscilante. O dipolo oscilante, que é P0 cosseno de ômega t, a gente pode ter o P2 pontos vai ser menos P0 ômega ao quadrado cosseno de ômega t, ou então a gente pode considerar o P como Q vezes D, que é a distância, onde essa distância, a derivada segunda da distância é a aceleração. Não precisaria ser necessariamente oscilante, bastaria que eu tivesse uma aceleração na distância entre as cargas no dipolo. Então, a gente tem a primeira expressão, que é, levando em consideração um dipolo, onde o D é a aceleração, e a gente vai ter a carga ao quadrado vezes a aceleração ao quadrado, que é a chamada fórmula de Larmor. É uma forma geral para dipolos, para uma distribuição de dipolos, certo? E a consequente radiação dela. No caso do dipolo oscilante, a gente cai na expressão que a gente já calculou, que é a potência proporcional à frequência à quarta. Bom, esse resultado é interessante porque ele mostra que o nosso céu é azul. Isso é, a intensidade da radiação solar ele excita os dipolos da atmosfera, das partículas maiores da atmosfera, e elas irradiam, né? E como a radiação dipolo ela é proporcional à frequência quarta, consequentemente é mais intensa a potência na faixa das frequências mais altas, que é o azul. Na irradiação direta do Sol, é claro que você não tem a radiação só dos dipolos, você tem a iluminação direta, você vai ter predominância do amarelo, que é a maior frequência de radiação do Sol, que é na faixa do amarelo para o vermelho. Mas no resto da atmosfera, que a radiação é por espalhamento, chama de espalhamento Rayleigh, o resto do céu é azul por causa disso, porque quem está espalhando são os dipolos cuja luz solar excita, né, que a luz solar excita, e a radiação é como tem potência maior para frequências maiores. Tá? Com isso a gente acaba a nossa aula por aqui, e na próxima a gente vai continuar, e aí a gente vai falar sobre radiação de cargas pontuais. Ok? É isso.